Olá, queridos, paz e graça, Pastor Daniel falando com vocês. Gente, passando por aqui mais uma vez para falarmos sobre um tema muito interessante, tá? Nós vamos tratar hoje sobre este tema que é cuidado com as nossas boas obras. Irmãos, nós não temos que ter cuidado quando estamos fazendo algo mal, porque só de fazer algo mal nós já sabemos e o nosso coração sabe que aquilo é mal. Não precisa nós tomarmos cuidado com isso. Mas Satanás tem uma tendência muito grande a fazer com que façamos boas obras e levemos a glória para nós. É aqui que está o cuidado de Jesus. Com essa fala nossa aqui hoje sobre cuidado com as suas boas obras, cuidado com o seu coração. Ele pode estar lhe enganando. Você pode estar fazendo uma obra julgando que é um crente e na realidade, quando você perceber, a sua obra não tem nada de cristão nisso. É somente uma obra vazia para a sua própria ostentação. Isso é um perigo e é muito recorrente dentro da igreja. Antes disso, antes de falarmos aqui, vamos entrar um pouco sobre, se você não conhece nossos livros infantil, está na hora de conhecer, tá? O nosso trabalho infantil, nós entregamos isso aqui de graça nas escolas, como vocês sabem, aqui nas ruas e tudo, mas se você quiser levar aí para a sua igreja, para a sua casa, para a sua família, ele custa R$ 3,50, R$ 3,50, somente esses livrinhos aqui infantil. São 4 temas, tá? R$ 3,50 cada tema, com uma taxa de correio única, tá bom, irmãos? Então, se você quiser, é um ótimo livro para você começar um homeschool aí na sua casa, tá? Também temos aqui alguns lançamentos que pretendemos falar com vocês. Ansiedade e sua origem pecaminosa, tá aqui, se você quiser adquirir. A ansiedade é sim um pecado e você tem que saber disso, à luz da Bíblia. Meu guia de jejum e oração, também é outro lançamento agora de dezembro, é um livraço, um livro muito interessante mesmo sobre oração. Eu venho falar aqui mais adiante sobre esse livro, tá bom? E também temos aqui, ó, é o livro que nós vamos falar, esse daqui é o Mateus capítulo 5, tá? Versículo por versículo, tá bom? Não ficou nenhum versículo para trás, o Manifesto de Jesus Cristo. E esse aqui é o capítulo 6 de Mateus, que é o que vamos tomar base hoje para esse estudo aqui que vamos fazer. Vamos falar baseado neste livro aqui, o Manifesto de Jesus Cristo, livro 2, uma abordagem exegética sobre o Sermão do Monte. Vamos trabalhar esse livro aqui hoje junto com vocês. E aqui não é lançamento, a mulher de Ló, uma advertência solene para a igreja. E resgatando a família cristã, tradicional cristã. Irmãos, esse livro é fantástico. Se eu fosse você que trabalha com casais ou que é casado e quer aprender mais sobre casamento, não perca esse livro aqui. Então, se você quiser adquirir, todos eles eu te dou um descontaço aí, tá? De fim de ano, e ele chega aí na sua casa com toda a segurança. Para adquirir nossos livros, é aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, tá? Primeiro comentário fixado do vídeo tá aí. Como você adquirir, entra nesse WhatsApp que tá aí embaixo, e você vai poder adquirir os nossos livros com certeza, tá bom? E nós enviamos para vocês, parcelamos em cartão, tudo direitinho como manda o figurino, tá bom, queridos? Então, dito isso, vamos começar o nosso estudo. Vamos começar em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4. Eu vou me ater em um texto aqui, mas você pode ler Mateus 6, do 1 ao 4, que Jesus disse assim: guardai-vos de praticar vossos atos de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se fizerdes, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Irmãos, nós temos uma palavra grega aqui para guardai-vos de exercer. O capítulo 6 começa literalmente com guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. A palavra usada nos melhores manuscritos para justiça é didakosuné. Didaikosuné. A mesma palavra aparece em Mateus 5:6,
e em Mateus 5:20. Muito embora a palavra seja a mesma, a ênfase mudou de lugar. Antes, a justiça estava relacionada com a bondade, com a pureza, com a honestidade e com o amor. Agora está relacionada com a prática de tais como esmola, oração e jejum. Assim, Jesus passa da justiça moral do cristão para a justiça religiosa. Perceba bem uma coisa. Quando Jesus fala que em Mateus 5:6 e em Mateus 5:20, ele diz que nós não podemos esconder a nossa justiça diante dos homens. Uma cidade fortificada e colocada em cima de uma montanha, não dá para você escondê-lo. Não dá para você esconder uma lamparina acesa embaixo de uma cama. Vão saber que ela está ali. Então perceba bem uma coisa. Na ênfase do nosso caráter santo e do nosso caráter moral, Jesus diz que é impossível escondermos isso dos outros. Não dá para um crente dizer que é crente e ficar na empresa durante 10 anos sem tocar na sua religião, sem tocar em dizer, alguém entender que ele é uma pessoa diferente. Se isso acontece com você, há uma má notícia, uma notícia muito péssima para você. É porque o mundo não entendeu que você serve a Jesus Cristo. Não é que você seja uma pessoa legal, quando você se dá muito bem com os ímpios, você tem uma afinidade imensa com eles. Não é que você é uma boa pessoa, não é que você é um crente diferente, não é nada sobre isso. Isso está dizendo simplesmente que você é um ímpio, que você é igual a eles, que você é um deles e não um seguidor genuíno de Jesus Cristo. Então perceba bem uma coisa. Agora, Jesus traz à luz a mesma palavra e diz, quando vocês forem praticar atos de justiça, dikai osune, que aparece aqui nessa palavra. Então nós temos que entender que a palavra agora muda do seu sentido. Jesus diz, quando vocês forem praticar o vosso ato religioso, principalmente quando você for fazer algo para o seu próximo, agora você não pode mostrar isso. Você mostra o seu caráter santo ao mundo inteiro e eles têm que ver. Mas as suas obras santas não. E é aqui o primeiro ponto que eu quero falar com você, que o seu coração pode estar te enganando. Que você pode estar fazendo obras boas, pensando que são boas, pensando que é obra de Deus, e simplesmente é a sua própria obra. Simplesmente é uma obra diabólica que você pode estar fazendo, e você pode estar pensando que isto é obra de Deus, quando na verdade é a obra do próprio demônio para glorificar o seu próprio nome. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Por quê? Porque a religião pura é feita longe das ribaltas, longe dos flashes das câmeras fotográficas. Visto que o verdadeiro crente mostra a todos o seu caráter santo, todavia esconde todas as práticas das suas santas obras. Perceba, o crente, ele mostra a todos o seu caráter santo. O seu caráter em ser avesso ao pecado, em odiar tudo aquilo que Deus odeia. Isso o crente não tem nenhum problema em mostrar e ele deve mostrar isso. Entretanto, todavia, as práticas das suas santas obras, de quando ele faz alguma coisa pelo próximo ou pela obra de Deus, isso ele deve esconder. Isso ele não deve mostrar. Isso tem que ficar em secreto entre ele e Deus. E até ficando em secreto entre ele e Deus, ainda existem coisas lá que o diabo pode fazer com que você glorifique a você mesmo em secreto. É muito complicado esse tipo de coisa, porque a linha de medir é muito fina. A linha de medir isso aqui, ela é muito tênue, ela é muito fininha. Então você pode fazer a coisa ficar em secreto também e glorificar você mesmo em secreto. Irmãos, toda a glória de qualquer ação que nós tomemos, ela tem que ser dada para Cristo. O nosso nome e a nossa bondade não podem aparecer nisto. Veja bem uma outra coisa. Ele, o crente, ele as esconde simplesmente por não querer impressionar ninguém com suas boas obras. Ele impressiona os ímpios com a sua santidade, com a santidade do seu caráter, e não com as suas práticas religiosas. Aquelas obras primeiras, ditas pelo Senhor, lá em Mateus 5, ensina-nos que devemos mostrar aos homens que, assim como uma cidade construída sobre uma montanha não pode se esconder, também o nosso caráter santificado por Deus não pode deixar de ser notado pelos ímpios. Os ímpios têm que olhar em você e ver que o seu caráter é diferente do dele.
Isto é indispensável. O mundo tem que olhar para você e ver isso. O mundo tem que olhar, não é você dizer, não é você sair por aí esbravejando, não é você sair por aí fazendo bravata com o seu próprio nome. O mundo tem que olhar isso e entender que você é uma pessoa extremamente diferente deles. Então, uma vez que o mundo note isso, você não vai poder se esconder de quem você é, você não vai poder se esconder quem é o seu Senhor. Não dá para esconder isso. Mais uma vez agora, Jesus trata de práticas de cultos, práticas de amor, que não precisam de forma alguma serem vistas pelos homens. Se assim for, já não são movidas por Cristo. E assim o desejo maligno de um coração pecaminoso. E sim um desejo maligno de um coração pecaminoso. Veja bem uma coisa. Se qualquer prática sua de bondade tiver uma necessidade de ser mostrada para os homens, nós temos um problema sério. Nós temos um problema aqui que nós vamos começar a marchar e rumar, que o meu coração está desejando um desejo maligno de ser reconhecido pelos homens. Isso é muitíssimo complicado. Aqui fica claro que o Senhor Jesus está tratando da intenção do coração e não do ato em si. O que motiva a fazer o que você está fazendo? Irmãos, sempre eu falo muito aos alunos que eu tenho, aos grupos de estudo que a gente tem, sempre eu digo isso às pessoas. Observem os motivos do seu coração. E os motivos são: por que eu estou fazendo isso? O que eu quero ganhar com isso? O que eu quero? Porque a primeira coisa que o coração do ímpio vai dizer é: você está fazendo isso para Deus, e o que é que tem os outros verem que você está fazendo? Essa deve ser a pergunta que devemos fazer, já que o mestre faz um paralelismo entre os motivos e não fazer apenas. A questão não é não fazer ou fazer. A questão toda é por que você está fazendo. Irmãos, há uma necessidade, vamos supor assim para você entender. Há uma necessidade na igreja em que você congrega de se fazer um evangelismo. Então, por que você está fazendo? Você viu a necessidade e você está fazendo. Mas você está fazendo aquilo motivado para quê? Para aparecer mais do que os crentes da sua própria igreja? Para mostrar aos crentes que havia uma lacuna ali, é você quem está fechando ela? Para mostrar aos crentes: olha, não tinha aqui ninguém que cuidasse dos pobres da igreja e nós fizemos uma equipe para cuidar desse aparato aqui e cuidar dos pobres da nossa igreja e dar alimento e assim por diante. Mas por que você está fazendo isso? Quais os motivos do seu coração? É fazer isso em oculto porque Jesus mandou fazer assim? Ou simplesmente para dizer aos outros: eles estão aí há tanto tempo e nunca fizeram nada disso e nós chegamos e agora nós estamos fazendo? Qual é o motivo do seu coração? Perceba, esta motivação é maligna. Você não pode, hora nenhuma, fazer nada motivado para ser maior do que o outro, para achar que está fazendo porque os outros não estão fazendo. Porque este pensamento é maligno, porque antes de você chegar no mundo, o mundo já estava girando. Então perceba bem uma coisa, irmãos. É muito fácil para Satanás iludir o nosso coração. Os motivos, para Jesus não é o ato em si. Para Jesus é os motivos pelos quais você está fazendo. E eu tenho certeza que o seu coração, na maioria das vezes hipócrita, vai fazer você lembrar de 10 pessoas que fazem isso aqui que eu estou falando. Mas não vai fazer você reconhecer que eu estou falando de você. Este sermão que você está ouvindo aqui hoje não é sobre o outro, é sobre você que está me vendo. É sobre a sua vida. Sim, eu estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu não estou falando do seu vizinho, do outro, é você que está me vendo. Você é isto aqui. E nós nem começamos. Veja mais Jesus falando. Ainda em Mateus capítulo 6, Jesus diz: portanto, quando derem esmolas, não façais tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O primeiro ponto de uma religião autêntica está aqui sendo debatido. A ajuda ao próximo, o amor em ação para com os homens.
O próximo é colocado pelo Senhor Jesus como sendo a prática de dar esmola. Você pode pegar essa prática de dar esmola e elevar ela para qualquer coisa que você for fazer dentro do reino de Deus. Jesus só escolheu a prática de dar esmola porque é uma prática muito antiga. É a prática bem antiga e é encorajada pela Sagrada Escritura. A lei exortava o judeu a dar esmola, Êxodo 23, 10 e 11, Êxodo 23, 10, 11 e 30, Êxodo 30, 15, Levítico 19, 10 e assim por diante. Mas, perceba, a busca desenfreada dos fariseus, mesmo tendo essa motivação, Jesus trouxe à tona o motivo do coração. Para que você está dando esmola? De novo, o que Jesus está dizendo é: por que você está fazendo o que está fazendo no reino de Deus? Para quem é a glória? Por que nós necessitamos tanto de fazer o que estamos fazendo? Por que nós não reconhecemos? Veja, você vai dizer que a glória é de Deus ou sua agora. Se outra pessoa fizer a mesma coisa que você está fazendo, no mesmo bairro que você está fazendo, do mesmo jeito que você está fazendo, qual será a reação sua? Como você se erguerá para isso? Como você olhará este contexto? Aqui é onde mora a questão, irmão. A busca desenfreada dos fariseus em dar esmolas não tinha como motivação o bem-estar das pessoas pobres. O que eles viam era uma busca de realização própria, a busca por autopromoção, uma religião de ostentação. Era isso que os fariseus tinham. Eles o faziam para serem reconhecidos aos olhos dos outros, para mostrarem que eram de fato homens piedosos. Viviam afundados em legalismo e todos os seus feitos eram para demonstrar a sua religiosidade e não a sua religião. Meus queridos, nós podemos estar nessa mesma arapuca dos fariseus e sim, de novo, não é o outro, é sobre você que está me vendo. Suas atitudes precisavam ser registradas, precisavam ser anunciadas no jornal, precisavam ser mostradas na televisão, precisavam ser difundidas. Perceba, não sou contra a pessoa usar um veículo de comunicação para granjear certos tipos de donativo a fim de distribuir entre os necessitados. Eu não sou contra, irmãos, um pastor, qualquer pessoa vir a público dizer: irmãos, nós precisamos juntar tantos mil de cesta básica para dar, como foi o caso muito próximo nosso do Rio Grande do Sul e assim por diante. Não sou contra isso, tá? Isto deve acontecer e tem que acontecer. Pastores aí midiáticos, pessoas que têm um poder, um canhão na mídia muito grande, podem fazer isso e devem fazê-lo. De novo, motivação do coração. Devem fazer. Eu não sou contra esse tipo de coisa. Igual sempre a gente faz de vez em quando em Instagram e aqui no YouTube. Irmão, nos ajude a evangelizar crianças, nos ajude a colocar um livro desse na mão de cada criança e tal. Eu não sou contra isso. O que penso ser contrário às Escrituras é expor a miséria alheia. É expor um pobre de um pai de família, cuja família precisa de um donativo, tirando com ele uma foto com o propósito de expor em um jornal, num jornal a sua boa obra. Isto é maldade. Isto é maligno. Isto é o mesmo que tocar trombeta. O amor deve ser a base de tudo. E quando temos cuidado de alimentar os famintos, cuidar das viúvas e dos órfãos, essa é a legítima religião. Tiago 1, 27. Temos que fazer isso com total destreza e sutileza, para não nos promovermos e não expormos o alvo da nossa ajuda. Perceba bem, irmãos. Nós estamos hoje em uma moda muito grande que a pessoa, tudo que ela faz, ela tem que tirar uma foto para colocar no Instagram, no YouTube, no Facebook e aonde ela tiver alguma coisa para isso. Entretanto, todavia, o cristão não tem essa necessidade. Se você pegar os nossos evangelismos infantis, você vai ver que tem poucas fotos lá. Muito poucas, bem pouquinhas mesmo. Mas as poucas que tem, você vai observar que todas elas não aparece rosto de ninguém.
não aparece rosto de criança, não aparece rosto de adulto, não aparece rosto de ninguém, e absolutamente ninguém. E todos os projetos que eu apoio, que a nossa missão infantil apoia, todos os projetos que nós abrimos frente, nós dizemos às pessoas: nunca tire foto das crianças com o rosto, nunca coloque o rosto de uma criança com esse livro na mão na internet. Não faça, senão eu não apoio mais. Senão a gente retira o nosso apoio. Porque, irmãos, não podemos fazer uma coisa para autopromoção. Mesmo que seja para promover a nossa missão, nós não podemos fazer assim. Porque a Bíblia não nos manda fazer assim. A Bíblia nos manda fazer de outro jeito, de outra maneira. Faça isso sem expor os outros. Coloque tampão no rosto igual eu coloco de criança. Não deixo aparecer de jeito, nenhuma maneira. E se isso vai incorrer nas pessoas não nos ajudarem, de não ter uma ajuda expressiva, então nós vamos ficar assim. Porque nós não vamos passar por cima das Escrituras para fazer uma coisa que não deve ser feita. Então perceba bem uma coisa. O que leva um pastor em sã consciência a levar uma cesta básica para um pobre que já não tem com o que comer, já não tem o que sustentar a sua família, e ao entregar a cesta básica ainda tira uma foto com aquele pobre e coloca ele com aquele pobre pai de família e ainda coloca a foto daquele homem e da mulher em um jornal da cidade, em um Instagram, em um Facebook, nas redes sociais da igreja. Irmãos, isso não é prática religiosa, isso é ostentação própria, isso é ostentação ministerial. Isto é somente uma coisa do diabo e nada além disso. Não ajude nenhum povo que faz esse tipo de ação. Nós devemos fazer esse tipo de ação longe de ribalta, longe das luzes, longe dos flashes, longe de tudo isso. Perceba, a pessoa pode fazer tudo isso. Veja o que Paulo fala. Eu posso, irmãos, o meu coração é tão enganoso que eu posso estar pensando que estou fazendo a obra de Deus e não estou fazendo nada. O que conta no reino dos céus não é o ato em si, mas a condição do coração de quem promoveu o ato. Perceba, um indivíduo pode doar todos os seus bens para os pobres e mesmo assim não ser movido por Cristo. Observe o que é dito em 1 Coríntios 13:3. Observe lá. Crisóstomo diz: há aqui hipérbole, no entanto, explícita com um suprimento. Não disse: se desse metade ou 2 ou 3 partes dos meus bens aos pobres, e sim, todos os meus bens. Nem disse: se desse, mas ainda que distribuísse em sustento, de sorte que une as despesas e também a solicitude do serviço. A pessoa pode fazer isso tudo, e mesmo assim, os seus motivos não serem legítimos. Ela pode fazer isso em nome de Deus, mas sem nunca ter conhecido o Deus da Bíblia. Ela pode tentar inferir na miséria alheia, motivada apenas pela sua própria vaidade, ou para ostentar o seu ministério. Aqui é onde está o perigo todo, gente. Nós podemos tentar interferir na miséria alheia, sem ser movido por Cristo, sendo movido apenas pelo nosso coração egoísta, que ama o flash, que ama a ribalta, que ama falar de nós mesmos. Nós vamos prosseguir aqui ainda. Veja, no caso dos fariseus, eles faziam isso para serem vistos pelos homens, para que todos aplaudissem sua aparente bondade. Alguém pode pensar, mas já que é assim, seria melhor não fazermos nenhuma boa ação. Se pensarmos esse pensamento nos leva a crer que a pessoa não é dotada da misericórdia. Se considerarmos que é aqui que a misericórdia aparece. Conforme já falamos no capítulo 5 de Mateus, a misericórdia intervém, não cruza os braços. Tiago, certa feita, afirmou: quem pode fazer o bem e não o faz está pecando, como está em Tiago 4,17. O não fazer quando podemos fazer incorre em ação pecaminosa, e isso fica claro aqui nesse assunto abordado pelo Senhor Jesus. Ou seja, como devemos fazer o bem?
Esta que é a questão. Como devemos fazer o bem? Fazer o bem está ligado diretamente ao fato de receber galardão da parte do Pai. Isso quer dizer que o nosso galardão vem da parte daquele que sob o qual o nosso coração está disposto. Assim, se o meu coração busca ser visto pelos homens, então o meu galardão já me foi dado, pois o meu coração está entregue a eles. Perceba, de novo Jesus coloca sempre a condição do nosso coração. Vamos receber galardão sob o qual o nosso coração está disposto. Veja o que Jesus diz: para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. O Senhor Jesus afirmou que os fariseus viviam em busca da glória humana. Isto é, eles eram homens religiosos e usavam essa religiosidade para demonstrar um pietismo forjado. Na verdade, viviam uma fé performática e não uma servidão genuína diante de Deus. Falavam, mas não estavam dispostos a viver o que falavam. Tudo o que os fariseus faziam era para serem reconhecidos pelos homens. Suas vestes compridas, suas saudações prolongadas e os seus primeiros lugares nas sinagogas, como está em Mateus capítulo 23, versículo 4 ao 6. A religiosidade dos fariseus os tornou escravos de um reconhecimento humano, de forma que eles mesmos não conseguiram se libertar disso mais. Perceba, irmãos, quanto de nós que você está me ouvindo, quantos de nós temos esta necessidade de sermos vistos pelos outros? Quanto de nós temos essa necessidade de sermos observados pelos outros, de sermos olhados com um olhar de pietismo do outro, de dizer, poxa vida, como esse cara aqui é diferente, como esta mulher é diferente, olha a bondade dele, olha a bondade dela, como nós lidamos com isso? Perceba, os fariseus viraram escravo disso e não conseguiam se libertar, porque o coração dos fariseus nunca foi um dia para glorificar a Deus, sempre foi para a sua própria glória e para a glória da sua própria religiosidade. Você deve estar pensando, pobre fariseu, eram homens presos à sua própria vaidade, mas não se deu conta de como você é prisioneiro do mesmo sistema dos fariseus. Já parou para pensar que a grande maioria dos cristãos vive uma fé performática? Eles cantam nas igrejas e, por sua vez, esse louvor não é para exaltar a Deus, mas simplesmente para que lhes ouvem, para os que os ouvem lhes aplaudam. Quantas vezes, irmãos, cantamos na igreja, oramos, e tudo isso, e isto não vai passar de uma coisa muito simples. Isto não vai passar de um relacionamento entre mim e mim mesmo, de um relacionamento próprio entre eu e eu. É aqui que está a preocupação toda de Jesus. É que você pode estar cantando para você. É que você pode estar orando de você para você mesmo. Lembra daquele fariseu que foi orar e ele orava? E ele disse, Senhor, eu não sou como este homem que aqui está, um pecador, este miserável, eu sou uma pessoa boa, olha só a minha glória e tudo isso. E Jesus disse, ele orava dele para ele mesmo. Quantos de nós, irmãos, nesta noite, neste dia, nesta tarde, estamos orando de nós para nós mesmos? Quantos? Veja, já observou que quando contamos algum testemunho de alguma dádiva que nos foi concedida pelo Senhor, pelo nosso Senhor, nós a contamos para que os outros nos aplaudam e veja como a nossa fé é grande. Já parou para pensar nisso? Quando pagamos, quando pregamos, na maior parte do tempo, pregamos para satisfazer o nosso próprio ego. E a pregação se torna um compêndio de conhecimento, e assim seremos taxados de grandes homens de Deus. Por mais que você diga que essas ações não fazem parte do seu meio, não somos muito diferentes disso. Por isso, como os fariseus, a maior parte da cristandade vive para isto. Vive para ser aplaudida pelos homens. Jesus ainda continua dizendo para a gente, chegando para o final, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Veja, isto é um mandamento, isso é imperativo. Quando você fizer algo, faça para que ninguém veja. Parece que nesse texto o Senhor Jesus está usando o humor para desqualificar as obras dos fariseus, mostrando assim o quão ridículo eram as suas obras. Ao dizer que os fariseus, quando davam alguma coisa,
faziam com que todos ficassem sabendo. Entretanto, o Senhor Jesus faz o uso de uma metáfora interessante. Quando os fariseus iam dar esmola, tinham que levar uma banda de música à sua frente, fazendo um grande alarde. Isso não deve ser interpretado de forma literal, pois os fariseus não contratavam uma fanfarra, nem um arauto, mas amavam com que os outros lhe vissem dando esmola. Amavam que os seus nomes fossem sussurrados pelos cantos, pelos 4 cantos quando ele passavam. Olha, aquele fariseu chamado Daniel deu R$ 500 para aquela pessoa pobre. Era assim que os fariseus gostavam de serem vistos, e por isso viraram escravo desse tipo de vaidade. Perceba, irmãos, não pense no outro, pense em você. Eu estou falando o retrato da sua vida. Isto é você que está me vendo. Isto não é o outro, isto não é o seu vizinho, isto é sobre você. E por mais que você venha aqui nos comentários e me diga que não é sobre você, seja sincero com você mesmo e com Deus e saiba, é com você. É você que é isto aqui. Veja mais, nessa passagem o Senhor Jesus, nessa passagem, o Senhor outra vez diferencia o verdadeiro crente do falso. Ao passo que o fariseu dá e faz questão de expor a pessoa que recebeu a doação, o crente tem que ser alguém que dá sem mostrar para ninguém o que ele fez. A mão direita é geralmente a mão que dá. O Senhor Jesus presume que a esquerda não deve ficar olhando. Isso mostra que quando um crente faz alguma coisa, nem aquele membro mais íntimo do nosso corpo deve ficar sabendo, nem aquele melhor amigo, nem aquela pessoa que te ajudaram a ajudar as outras. Irmãos, nós não podemos de forma alguma expor a pessoa na qual nós estamos ajudando. Ainda que você peça um donativo, irmãos, eu estou precisando de um donativo para ajudar um irmão. Fica só até aqui nessa fala. Te ajuda quem quiser ajudar para você ajudar o outro. Você não precisa expor o outro irmão para isso. Você não precisa expor a outra pessoa para isso. Você não precisa dizer, pastor, e aquelas pessoas que vão doar, eu não preciso dizer, eu não posso dizer quem é o irmão? Jamais. Doa quem quiser doar. Jamais você poderia dizer o nome da pessoa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ao dizer o nome da pessoa, você vai expor a pessoa e você vai também expor como você é bom, como você é legal. E não é isso que a Bíblia nos recomenda fazer. O não tocar trombeta para os outros já não é tão fácil. Porém, o que o Senhor coloca aqui é que não devemos nos orgulhar de nós mesmos. E em nós mesmos. Veja, não devemos nos orgulhar de nós mesmos e em nós mesmos. Isso é, qualquer sentimento de orgulho próprio que venha ao nosso coração deve ser repreendido e levado cativo a Cristo. Muitas pessoas têm um orgulho de serem boas. Pensam coisas gloriosas sobre si mesmas. Pensam mesmo que são boas. E já que os outros não podem se orgulhar do que eles fazem, eles mesmos se orgulham disso. Veja, perceba, mesmo no secreto o seu coração pode te enganar e fazer você se orgulhar da bondade sua. Senhor, eu não conto nada para ninguém, mas eu sei que eu sou uma pessoa diferente. Eu sei que eu sou uma pessoa boa. Este pensamento por si só já é um pensamento maligno. Já é um pensamento pecaminoso. O Senhor aqui afirma, o crente é uma pessoa tão misericordiosa a ponto de saber que tudo que os seus bons feitos, em saber que todos os seus bons feitos não vieram dele mesmo. Por isso dedica tudo ao Senhor Jesus. É dele que virá a recompensa. Estamos em tempos, como aqui já foi dito, em que as pessoas vivem para ostentar o quanto dinheiro elas têm. E quando aparece alguém preocupado com o próximo, essas pessoas, em sua maioria, estão preocupadas com a ostentação estranha, que é a ostentação da bondade. Meus amados irmãos, como nós estamos escravos disso. Observe se quando você faz algum bem, você não sentiu a necessidade de tirar uma foto para colocar em alguma rede social. Como nós estamos vendo hoje isso, irmãos? As pessoas têm uma necessidade quase que infernal de mostrarem que elas são boas.
sendo que todas as obras suas fora de Cristo não passa de trapo de imundície. Então perceba bem uma coisa, o seu coração está te enganando. Você está fazendo tudo isso e deveria se perguntar, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo esse tipo de coisa? Por que eu estou fazendo esta obra? Por que eu estou fazendo essa obra de Deus? Cada livro meu, quando vai sair, eu sempre tenho essa preocupação. Por que vai sair? Para que vai sair? Aonde vai atingir? O que vai atingir? E uma coisa muito certa que eu tenho que ter certeza é que o meu nome não pode ser glorificado. É que tem que ser para a glória de Cristo, única e exclusivamente de Cristo. Se não for para a glória e o melhoramento do Evangelho, não precisa ser feito. Se não for para a glória do Filho de Deus, recolha-se a sua insignificância. Não faça nada. Fique quieto. É melhor assim. Se você gostou desse estudo, saiba que ele está nesta obra aqui, que é o capítulo 2, o livro 2, o livro 2 do Sermão da Montanha. Se você quiser levar os dois, também está em promoção, tá ok? E se quiser levar eles, entre em contato aqui, todos os livros que a gente falou aqui. Meus amados irmãos, que Deus te abençoe e te guarde. O WhatsApp que aí embaixo está, você fala diretamente comigo, tá? E não é com outro, é diretamente comigo que você trata. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.